Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre obsessores. Na verdade, quem são os obsessores? Eu lembro quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu comecei a questionar muito sobre o que era uma obsessão. Quantas pessoas estão obsediadas, estão com esses processos e, na verdade, não sabem que estão. Às vezes você dorme e se sente exausto, cansado, quebrado quando acorda e não sabe por quê. E de repente sente dores terríveis no corpo, vai ao médico e o médico não descobre aí nenhum problema médico, né? Nenhum problema físico. Então, a obsessão, ela é como se fosse uma vampirização. Existem pessoas que estão nesses processos há longos anos. E eu poderia citar vários exemplos, como eu vou citar, à medida que eu vou falando no vídeo. Por exemplo, pessoas que você encontra em hospitais psiquiátricos, ou então pessoas que você encontra no meio da rua, né? Pessoas falando sozinhas, ou gritando, fazendo gestos obscenos, ou agindo aí como uma pessoa que não está nessa, digamos assim, normalidade da vida. Essas pessoas, elas estão totalmente obsediadas. E pasmem vocês, a maioria das pessoas que estão em clínicas psiquiátricas, em hospitais, digamos assim, psiquiátricos, eles estão com obsessões. E essas obsessões são esses processos mentais. Aí você poderia perguntar, mas Malu, o que na verdade é uma obsessão? A obsessão, gente, são consciências. Vamos falar de uma forma mais simples para que vocês entendam. Por exemplo, eu estou sendo obsediada. Então, vamos supor que eu tinha um marido e eu o traí e ele morreu. Só que quando ele morreu, ele não sabia que eu o tinha traído. Então, vamos supor, essa pessoa que morreu, ela morreu no corpo. Ela não morreu a consciência dela. Então, se ela descobre isso, ela pode se aproximar de mim e virar o meu obsessor, querendo vingança, porque foi traído, porque foi humilhado, enfim. Então, por isso que as pessoas, Jesus já dizia que é muito interessante que seja você que seja o atacado, que seja você que seja o humilhado, que seja você que seja o roubado. Porque às vezes as obsessões, quando você as faz, você pode trazer consciências aí milenares para a sua vida. Ou seja, de acordo com a consciência daquela consciência, ou seja, se ela é uma consciência elevada ou não, ela pode se aproximar de você e não querer sair de perto de você. Até que ela destrua, que ela acabe literalmente a sua vida. Por isso que Jesus aí falava pra gente da oração, do poder que tem oração. Porque quando você ora, você eleva a sua vibração e esse suposto obsessor que estava ali perto de você, ele é meio que jogado para longe por essa energia que se expande e ele não consegue atingir você. Mas aí, Malu, eu não sei se eu tenho um obsessor. Como é que eu descubro isso? Através da autoobservação. Às vezes aqueles pensamentos fixos, que a gente chama de monoideia, né? Você quer mudar o pensamento e você não consegue. Por exemplo, você foi traído de alguma forma e você quer se vingar. Porque você foi traído, aquela pessoa acabou com sua vida, enfim. E você fica com essa ideia de vingança para com aquela pessoa que ele deixou, que ele traiu. Eu estou falando nesse ponto, nesse exemplo, a nível encarnado.
Então, a nível encarnado, se a gente faz isso, digamos assim, imagina quando a gente está fora do corpo, que a gente tem muito mais fluidez e acessos a tudo, o que a gente não pode fazer. Então, quando Jesus nos dizia e nos lembrava do vigiai e orai, é exatamente por isso. Vigiai no sentido de olhar para você o que você está fazendo e o que você está emanando. E orar para que você eleve a sua vibração. São muitos casos de pessoas obsediadas. E às vezes, gente, uma das obsessões é de encarnado para encarnado. Então, vou citar aí alguns tipos, certo? Por exemplo, você é casado e tem aí sua esposa. Você é doente de ciúme e a sua esposa é doente de ciúme. Então, você não pode olhar nem para o lado. Todos os dois ficam olhando o celular um do outro, ficam todo o tempo nesse loop aí de ciúme, de insegurança. Essas duas pessoas, elas são obsessores uma da outra. Ou então vamos colocar uma situação aí só de uma pessoa, aquele marido que vigia a mulher 24 horas por dia. Se ela vai trabalhar, se ele deixa, né? Porque tem deles que nem deixam. Ele fica vigiando, ele manda alguém, fica ligando toda hora, todo minuto, todo segundo. Esse é um obsessor encarnado. Não necessariamente só existe obsessor de encarnado para desencarnado, não. Existe encarnado para encarnado. O desencarnado é aquele exemplo inicial que eu citei de uma pessoa que foi traído, né? Um homem que foi traído e ele fica ali perto da mulher querendo se vingar. Então, como que você pode entender isso se você não observa? Então, também tem ao contrário. Tem de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Eu vou dar um exemplo meu, tá? De encarnada para desencarnado. Gente, quando a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e 3 meses. Então eu era alucinada pela minha mãe. Mesmo sem saber nada dela, nem tendo fotografia, não sabendo de nada. Então eu passei minha vida inteira, mas sabe o que é? Literalmente inteira, chamando pela minha mãe. Tudo que dava errado, eu dizia, a culpa é porque eu não tenho mãe. Minha mãe me ajuda, minha mãe isso, minha mãe aquilo. E um dia eu descobri que eu era uma obsessora de um desencarnado, porque quando ela morreu, ela tinha 36 anos e eu tinha 1 ano e 3 meses. Então, mais ou menos até os 33 anos, eu fiquei obsediando a minha mãe e eu não sabia. Então, vocês vejam aí a importância do conhecimento. E você tem que ver o que você está atraindo para você. Se você é uma pessoa que só pensa negativo, só quer o mal dos outros, o que você acha que está perto de você? Anjinhas? Não, gente, não é. Não são anjinhos que estarão perto de vocês. São consciências, às vezes, terríveis. Que pessoas que são mais sensitivas, que a gente chama de médium, porque também tem outra questão que as pessoas acham que médios, todo médium é espírita. Quanto engano! Você sabe quantas pessoas eu conheço que são médios fantásticos e são padres? E são fiéis da Igreja Católica, da Evangélica, sabe lá Deus de onde? A mediunidade, ela é inerente ao espírito. Você nasce com ela. Só que algumas vezes as pessoas têm essa mediunidade tão forte, embora elas sejam de outras religiões que não aceitem isso, elas vão procurar se desenvolver porque não aguentam. Porque essa mediunidade se aflora e ela consegue ver, e ela consegue ouvir, e ela consegue psicografar, que é escrever. Ela vira aí claraaudiente, clara tudo, aclara tudo, gente. Ela tem mediunidade de tudo que é jeito. Então o corpo físico da gente, ele é muito denso. Mas essas pessoas que têm mediunidade, elas veem corpos sutis. Elas veem além desse véu que a gente não consegue ver,
com os nossos olhos físicos. Então, por que é importante abordar esse assunto? Para que você conheça o que você está trazendo para você. Se são consciências mais elevadas ou consciências baixas. Porque tudo que você faz ou você pensa, você emana uma energia. E esse seu padrão vibratório, ele vira meio que a sua aura. Para quem não sabe o que é aura, é uma energia que circula você. Como se fosse assim, gente, um ovo de luz em você. Só que um ovo de luz é quando você tem luz. Você não precisa ser perfeito, porque ninguém é. Não existe nenhuma pessoa perfeita aqui no nosso planeta. Mas existem pessoas que estão tentando se melhorar. Estão tentando se ajudar, se autoconhecer, se descobrir para não trazer mais essas consciências. Quantas pessoas aí a gente conhece que tentam suicídio? Eu conheço uma criança, digamos assim, adolescente, que se matou porque o pai toda hora chamava. Então esse pai morreu, não tinha consciência que estava no outro plano físico e ficava chamando pelo filho. E o filho, ainda adolescente, com toda a mediunidade que tinha, se matou. Quantos casos a gente conhece aí disso? Quantas pessoas se suicidam por essas vozes que escutam, por essas intuições? E o que são isso? Obsessões, gente. Você baixa o seu padrão vibratório, você atrai essas consciências, às vezes conhecidos e às vezes desconhecidos. É como se elas estivessem passando por aqui. Se você está numa baixa frequência, a pessoa é sugada para você. Você puxa de alguma forma e ela puxa você. Então essas energias, você não pode dizer, ficar nesse vitimismo, dizendo que a culpa é do seu obsessor. A culpa não é do seu obsessor, a culpa é sua. Porque foi você que atraiu essa consciência para perto de você pela sua vibração. Mas Malu, pelo amor de Deus, me diz como é que eu faço para tirar esses obsessores de perto de mim. Gente, é uma vida inteira de trabalho, de autoobservação, de tentar diminuir a sua cólera, a sua raiva, a sua ira. Não fofocar, não ficar... Olha, gente, eu já vi casos de pessoas, vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais didático. Vamos supor que você está em uma mesa, certo? Um jantar aí de família. E morreu um parente. Um parente, todo mundo começou a falar mal desse parente, tarará, tarará, a vibração ó, lá embaixo. Automaticamente você puxa essa consciência. Digamos assim, esse morto. De onde ele estiver, ele vem pela força da mente dessas pessoas. Porque a palavra da gente, o verbo, que já dizia Jesus também, tem vibração. Então essa pessoa fica... Tu já pensou aí, um morto ficar ouvindo falar dele? O ódio que ele não vai ter, se essas coisas que falam dele não são positivas? Tipo, era um fracassado, não valia nada, era um bebarrão, ou não sei o quê. Se essa consciência não for evoluída, vocês imaginam o que ela pode fazer? Ela fica perto pelas pessoas, prejudicando. Eu sou isso, pois peraí que eu vou fazer tu beber. Aí começa a soprar no ouvido da pessoa, bebe, 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 bebe. Faz isso, trai, só coisas ruins. Então quando a gente não estuda, gente, eu recomendo que vocês estudem para que vocês tenham consciência disso. Porque é muito trágico, existem pessoas que se matam aí aos montes. Depressões terríveis que pessoas estão passando, e são essas consciências que estão perto e se alimentando. Quando as consciências são mais pesadas, bem pesadas mesmo, elas se aproximam dessas pessoas negativas, muito negativas, deprimidas mesmo, e ficam sugando essas energias.
E por isso que as pessoas não conseguem nem se levantar da cama. Elas não têm força. Todas as suas energias são drenadas por essas consciências. Então você ter uma compreensão disso vai fazer você tentar aí fazer uma transformação nas suas energias, nos seus pensamentos. Chegou um pensamento aí negativo de alguém, tenta tirar, muda o foco. Como eu vi uma vez no vídeo, vai fazer problema de matemática que no instante muda aí o pensamento. Porque ele fica martelando ali em você, às vezes na vingança, no ódio. Então o que você ganha com isso? Só obsessões. Você está se auto-obsediando. Então eu vou deixar aqui para vocês essa reflexão, que ela é muito importante, para que vocês entendam, seja de que religião vocês forem. Eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está sentindo alguma coisa e está procurando aí meio que ajuda. Procure estudar sobre isso, para que vocês não sejam alcançados por essas consciências. E quando elas chegarem para vocês, vocês conseguirem se libertar. Porque para se libertar de consciências pesadas, ruins, terríveis, somente a caridade, somente a mudança interior, somente olhar para você e fazer uma mudança geral na sua vida. Pedir perdão às pessoas que você feriu. Mas, Malu, eu não tenho coragem. Gente, traga a pessoa no pensamento. Traga ela no pensamento, faça uma oração, converse com ela e peça perdão mentalmente. Porque vocês têm que entender que nós somos energias. O pensamento, ele não tem nada que bloqueie ele. Ele chega para a pessoa. Observe isso, às vezes uma pessoa está pensando em você e você liga para ela, ou é ao contrário. O pensamento não tem barreiras. Olhe para aquela pessoa que você machucou, que você traiu. Você pode, essa pessoa pode não estar vendo, mas tem milhares de consciências que você ainda não percebe, que está vendo tudo que você faz. Sabe aquele programa Big Brother, cheio de câmeras? Pois a vida da gente é assim. Como já disse Jesus, não há nada encoberto que não seja revelado. Todas essas consciências sabem quem nós somos, sabem dos esforços que fazemos, tanto para o bem como para o mal. Tem gente que maquina coisas para a maldade e sofre consequências terríveis. Eu me lembro de uma vez que eu assisti um filme não, nessa época eu assistia programas de violência, né? Hoje eu não assisto mais nem TV. Então, nessa época, um preso, ele estava urrando, gritando, pedindo pelo amor de Deus que colocassem pessoas dentro da cela, porque ele estava vendo todas as pessoas que ele matou. Mas, Malu, eu não acredito nisso. Eu não estou obrigando você a acreditar, mas essa é a verdade. Se você for estudar, se você buscar, você vai encontrar muitos relatos sobre pessoas que não tinham nem espiritualidade, que eram descrentes. Daí as EQMs que nos mostram. Então ele implorava, porque ele viu todas as pessoas. A energia dele era tão densa que ele meio que viu, porque ele estava na densidade desse ódio, dessa raiva, dessas consciências. Então eu desejo para você muita luz. Eu sei que essa fala é pesada, né? Muitas pessoas não querem nem ouvir, mas eu sou de um jeito que eu prefiro ver a verdade do que viver na ilusão como um zumbi. Então, muita luz para você, muitos conhecimentos, muita libertação, muitas energias, muita paz, gratidão. Por favor, encaminhe esse vídeo para alguém que está passando por isso, para que essa pessoa possa ter um pouco de consciência e ela mude esse padrão vibratório.
porque somente ela pode mudar. É claro que a reza de outras pessoas ajuda muito, mas a mudança, gente, tem que ser aqui, ó, dentro de você. Muita paz, gratidão.